Você já reparou como algumas pessoas desaparecem exatamente quando você mais precisa delas? Como elas estão presentes em todos os seus momentos de celebração, mas somem completamente quando você está no fundo do poço? Tem algo perturbador nisso. Algo que não se explica apenas com desculpas de agenda lotada ou momento difícil na vida delas. Porque a verdade é que você também tem agenda lotada. Você também passa por momentos difíceis. E ainda assim, você aparece. Então não é sobre ter tempo. Nunca foi. É sobre escolha. E algumas pessoas escolhem você apenas quando é conveniente para elas. O problema não é nem a ausência. A ausência você aprende a lidar. O problema é a presença seletiva. Aquela pessoa que está ali quando você está bem, quando você pode oferecer algo, quando estar ao seu lado não exige nada dela. Mas quando você precisa de verdade, quando você está vulnerável, quebrado, sem nada para oferecer além da sua humanidade crua, ela evapora. E o mais perturbador é que ela faz isso de forma tão sutil que você começa a questionar se está sendo injusto, se está pedindo demais, se está sendo carente ou exigente. Ela te faz sentir culpado por esperar reciprocidade. E talvez seja exatamente isso que você precise entender hoje. Como identificar quem realmente se importa com você. Não através do que dizem, mas através do que fazem quando ninguém está olhando. Através das atitudes pequenas que revelam tudo. Marco Aurélio escrevia nas Meditações sobre a dificuldade de distinguir amigos verdadeiros de pessoas que apenas orbitavam ao redor do poder que ele tinha. Ele era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido. E ainda assim, ele sabia que a maioria das pessoas ao seu redor não se importava com Marco Aurélio, o homem. Elas se importavam com César, o imperador, com o que ele podia fazer por elas, com as portas que ele podia abrir, com o prestígio de estar perto do trono. E ele escrevia sobre isso com uma melancolia profunda. Porque no fim, poder não traz clareza sobre quem realmente te ama. Traz apenas clareza sobre quantas pessoas estão dispostas a fingir que te amam. Você provavelmente não é imperador de Roma, mas você tem algo que as pessoas querem: energia, conexões, validação, companhia quando estão entediadas, alguém para ouvir seus problemas sem nunca ter que ouvir os seus. E enquanto você oferece isso, elas ficam. Mas tire isso da equação. Esteja quebrado, perdido, sem nada para dar. E você vai descobrir quem realmente está ali por você. A primeira atitude que revela quem realmente se importa é perturbadoramente simples. Elas aparecem. Não apenas quando é fácil. Não apenas quando há algo acontecendo. Elas aparecem nos momentos vazios. Nos momentos silenciosos. Nos momentos onde não há celebração. Não há drama. Não há nada particularmente interessante acontecendo. Apenas você existindo. E isso sendo suficiente. Pense nas últimas vezes que você estava em crise real. Não aquele tipo de crise dramática que todo mundo fica sabendo, mas aquela crise silenciosa. Aquela onde você simplesmente não conseguia sair da cama. Onde tudo parecia pesado demais. Onde você precisava desesperadamente de alguém só para sentar ao seu lado e não dizer nada. Quantas pessoas apareceram? Quantas mandaram mensagens sem você ter que pedir? Quantas perceberam que algo estava errado mesmo você não dizendo explicitamente? Porque pessoa que realmente se importa desenvolve radar. Ela não precisa de anúncio público de que você está mal. Ela sente. Ela nota quando você fica quieto demais, quando suas respostas ficam monossilábicas, quando você para de compartilhar as pequenas coisas do dia a dia. E ela não espera você pedir ajuda, porque ela sabe que quando você está realmente afundando, você não tem energia para estender a mão. Então ela estende a mão dela. Ela aparece, com café, com silêncio confortável, com presença que não exige nada de você além de aceitar que alguém se importa. Mas tem uma segunda camada nisso. Aparecer uma vez é fácil. Qualquer pessoa consegue fazer gesto bonito isolado.
Aparecer consistentemente é onde a verdade se revela. Porque crise real não dura um dia. Depressão não é fim de semana ruim. Luto não é fase de 2 semanas. Reconstrução depois de perder tudo não acontece em mês. E pessoa que realmente se importa entende isso. Ela não aparece uma vez, tira foto mental de "fui bom amigo" e desaparece. Ela continua aparecendo. Na segunda semana, quando a novidade da crise passou e todo mundo já voltou para suas vidas. No segundo mês, quando você ainda está no buraco e ela é a única que ainda está checando como você está. No sexto mês, quando você está melhor, mas ainda frágil, e ela lembra de perguntar como você está de verdade, não apenas tudo bem? Consistência é a atitude que não mente. Porque qualquer um consegue ser heróico em momento dramático. Mas ficar, semana após semana, mês após mês, quando não há drama, quando não há reconhecimento público, quando é apenas trabalho silencioso de se importar com alguém, isso revela caráter. E aqui está onde fica perturbador. Você começa a reparar quantas pessoas desapareceram exatamente quando consistência começou a ser necessária. Aquelas que mandaram mensagem linda no primeiro dia da sua crise, que ofereceram ajuda com palavras generosas. Mas quando você tentou aceitar a ajuda, sempre tinha desculpa. Sempre estava ocupada essa semana. Sempre vamos marcar em breve. E você nunca mais ouviu dela. Até você estar bem novamente. Até você estar postando fotos felizes. Até você ser novamente a versão de você que é agradável estar perto. E de repente ela volta. Como se nunca tivesse sumido. Como se não tivesse te deixado sozinho exatamente quando prometeu estar ali. E você fica ali, naquela encruzilhada terrível. Confrontar e parecer ressentido? Ou fingir que não percebeu e deixar o padrão continuar? Mas espera, tem algo mais profundo acontecendo aqui. Algo que a maioria das pessoas não percebe até ser tarde demais. Algumas pessoas não desaparecem porque não se importam. Elas desaparecem porque sua dor as assusta. Porque elas não sabem como lidar com versão de você que não está bem. E ao invés de admitir isso, ao invés de dizer, "Não sei como te ajudar, mas quero tentar", elas simplesmente evitam, porque sua vulnerabilidade confronta a fragilidade delas. Seu desmoronamento lembra a elas de que elas também podem desmoronar, e elas não estão prontas para olhar para isso. Então elas desaparecem, não por malícia, mas por medo. E aqui está a pergunta que você precisa fazer. Isso torna a ausência delas menos dolorosa? Entender que não foi sobre você, foi sobre limitações delas. Porque de certa forma, sim, tira o peso de "não sou digno de ser amado" e coloca onde realmente pertence. Essa pessoa não está equipada emocionalmente para estar presente em dor alheia. Mas de outra forma, o resultado é o mesmo. Você estava sozinho quando precisava de alguém. E saber por que elas sumiram não enche o vazio que a ausência delas criou. A segunda atitude que revela quem realmente se importa é mais sutil, mas talvez mais importante. Elas lembram, não apenas dos seus aniversários ou datas óbvias, elas lembram das coisas pequenas, daquela entrevista de emprego que você mencionou casualmente 3 semanas atrás. E elas perguntam como foi, daquela briga com sua mãe que você comentou rapidamente. E elas checam se você conversou com ela, daquele projeto que te deixava ansioso. E elas mandam mensagem no dia que você ia apresentar, desejando sorte. Memória é forma de amor, porque lembrar significa que você estava prestando atenção. Que aquela conversa não foi apenas ruído de fundo, enquanto a pessoa esperava a vez dela de falar. Foi conexão real, onde o que você disse importou o suficiente para ser arquivado, guardado, lembrado. E tem diferença brutal entre pessoa que lembra e pessoa que precisa ser lembrada. Pessoa que precisa ser lembrada vai dizer feliz aniversário quando o Facebook avisar. Pessoa que lembra já tinha marcado no calendário porque se importa. Pessoa que precisa ser lembrada vai perguntar como você está de forma genérica.
pessoa que lembra vai perguntar especificamente sobre aquela coisa que te preocupava. Mas aqui está onde isso fica realmente revelador. Preste atenção em quem lembra das coisas ruins. Qualquer um lembra quando você está celebrando. Quando você conseguiu o emprego, fechou o negócio, começou o relacionamento. Essas são memórias fáceis porque vêm com alegria embutida. Mas quem lembra quando você estava no fundo? Quando você estava desempregado há 6 meses? Quando você terminou aquele relacionamento que te destruiu? Quando você perdeu alguém que amava? Essas memórias são desconfortáveis. Lembrar delas significa voluntariamente trazer de volta momento difícil. Significa perguntar sobre cicatriz que talvez ainda esteja sensível. E pessoa que realmente se importa faz isso de qualquer forma. Não para reabrir ferida, mas para mostrar: eu estava ali naquele dia terrível e ainda estou aqui agora. Para mostrar que amor dela não é seletivo apenas para seus momentos bons. Ela testemunhou sua escuridão e ainda escolhe você. E tem terceira atitude que se conecta com essa. Pessoa que realmente se importa não precisa de contexto para cada conversa. Ela não esqueceu onde vocês pararam. Você pode ficar semanas sem falar. E quando vocês conversam de novo, não há aquele período estranho de: então, o que você tem feito? Porque ela sabe o que você tem feito. Não porque está te stalkeando, mas porque ela presta atenção. Ela viu aquele post que você fez. Ela notou quando você estava postando menos. Ela percebeu mudança sutil na sua energia mesmo através de tela. E quando vocês finalmente conversam, ela vai direto ao ponto. Como você está de verdade? Não, oi, tudo bem? Mas pergunta que mostra que ela já passou da superfície antes mesmo de você responder. E você sente a diferença visceralmente. É diferença entre ter que explicar sua vida inteira de novo para alguém que não prestou atenção, versus continuar conversa com alguém que nunca realmente parou de prestar atenção. Então agora você está começando a ver com clareza. Quem realmente se importa, aparece consistentemente. Lembra das coisas que importam para você. Mantém fio de conexão mesmo através de distância e tempo. E você olha para a sua vida e identifica essas pessoas. Aquelas que passam nesse teste. E há alívio imenso nisso. Porque você percebe que não está sozinho. Que há pessoas reais com amor real presentes na sua vida. Você até começa a sentir gratidão por finalmente ter clareza. Por saber quem são suas pessoas de verdade. Mas espera, tem algo que você ainda não processou completamente. Se essas são as pessoas que se importam de verdade, o que você faz com todas as outras? Com aquelas que falharam em cada um desses testes? Que desapareceram quando você precisou? Que nunca lembram de nada sobre você? Que tratam cada conversa como se fosse a primeira? Você simplesmente corta. Você confronta. Você finge que não percebeu e mantém relacionamento superficial. E aqui está onde fica complicado. Porque muitas dessas pessoas você ama. Ou amava. Ou pelo menos tem história com elas. E reconhecer que alguém não se importa com você da forma que você se importa com ela. Isso não é apenas triste. É luto. É morte de versão de relacionamento que você pensava que tinha. E tem algo ainda mais perturbador. Às vezes a pessoa que falha nesses testes é alguém muito próximo. Pai, mãe, irmão, melhor amigo de anos, parceiro romântico. E você fica preso nesse lugar impossível. Porque você não pode simplesmente cortar laços com mãe que te criou, mas que sempre desaparece quando você está mal. Você não pode facilmente terminar amizade de 10 anos porque seu amigo nunca lembra de nada sobre você. Você não pode largar parceiro que você ama, mas que só aparece emocionalmente quando é conveniente. Então você faz o quê? Você abaixa suas expectativas? Você aceita que esse é o máximo que essa pessoa pode dar? Você continua se machucando esperando reciprocidade que nunca vem? Ou você tem conversa impossível? Aquela onde você diz: você não está presente da forma que eu preciso, sabendo que isso pode terminar o relacionamento completamente?
Porque algumas pessoas, quando confrontadas com suas próprias falhas em amar bem, não melhoram. Elas se ofendem, elas se vitimizam. Elas fazem você se sentir culpado por ter necessidades. E de repente, você está consolando a pessoa que te machucou, explicando por que você merece consistência, justificando por que ser lembrado importa. E você percebe, você está lutando para convencer alguém a se importar com você. E ninguém deveria ter que fazer isso. A quarta atitude que revela quem realmente se importa vai te surpreender. Elas te confrontam, não de forma cruel, mas elas não te deixam se afundar em autodestruição sem dizer nada. Elas não apenas concordam com tudo que você diz para manter paz. Quando você está errado, quando você está se sabotando, quando você está prestes a fazer algo que vai te machucar, elas dizem algo, mesmo sabendo que você pode não gostar de ouvir. Porque amor real inclui dizer verdades difíceis, não de forma brutal ou insensível, mas com coragem de ser honesto mesmo quando é desconfortável. Pessoa que realmente se importa não te deixa acreditar em mentiras reconfortantes. Quando você está falando mal de si mesmo, ela não concorda para te agradar. Ela te lembra de quem você é quando você esquece. Quando você está prestes a voltar para relacionamento tóxico pela 10ª vez, ela não diz, faça o que te faz feliz. Ela diz, você merece melhor que isso e aqui está por quê. Quando você está se auto-sabotando, ela não assiste silenciosamente. Ela aponta o padrão, mesmo que você fique defensivo. E aqui está porque isso importa tanto. É fácil ser amigo, que apenas concorda com tudo, que nunca desafia, que sempre toma seu lado, que nunca te faz sentir desconfortável. Mas esse tipo de amizade é covarde, porque não é baseada em seu bem-estar real. É baseada em evitar conflito. É baseada em manter você confortável, ao invés de te ajudar a crescer. Pessoa que realmente ama você vai te fazer sentir desconfortável às vezes, não porque quer te machucar, mas porque quer te proteger de você mesmo. Epicteto ensinava a seus alunos que amigo verdadeiro é aquele que te mostra seus pontos cegos, não para te humilhar, mas porque ele vê potencial em você que você mesmo não vê. E ele se importa demais para te deixar desperdiçar esse potencial. A quinta atitude é ainda mais sutil. Pessoa que realmente se importa celebra suas vitórias sem inveja, sem diminuir, sem transformar sua conquista em conversa sobre ela. Quando você conta que conseguiu algo que estava perseguindo há meses, ela não responde com, ah, legal. Aliás, falando em mim. Ela para, ela realmente celebra. Ela faz perguntas sobre como você se sente, sobre o processo, sobre o que significa para você. E você sente a diferença visceralmente entre pessoa que está genuinamente feliz por você e pessoa que está apenas esperando sua vez de falar sobre si mesma. Entre pessoa que vê seu sucesso como inspiração e pessoa que vê como competição ou ameaça. Inveja é veneno que mata relacionamentos silenciosamente, porque raramente é declarada abertamente. Ninguém chega e diz, estou com inveja de você, mas você sente. Nas respostas mornos, nos silêncios onde deveria haver entusiasmo, nas formas sutis que pessoa diminui sua conquista. Ah, mas você teve sorte. Ah, fulano conseguiu isso também. Ah, espero que isso não mude você. Pequenas farpas disfarçadas de comentários casuais, que te fazem questionar se você deveria ter compartilhado, se você deveria ter ficado quieto sobre sua felicidade para não incomodar ninguém. E pessoa que realmente se importa nunca faz você se sentir assim. Ela comemora com você sem precisar ser lembrada. Ela traz de volta suas conquistas em conversas futuras. Como está indo aquele projeto que você começou? Você ainda está amando o emprego novo? Porque seu sucesso não é ameaça para ela, é extensão da alegria dela. Porque quando você está bem, ela está bem. Não porque ela depende de você, mas porque amor real funciona assim. Sua felicidade se torna a felicidade dela. Não por obrigação,
mas por conexão genuína. E agora chegamos ao ponto onde tudo isso colide. A sexta atitude. Aquela que realmente separa quem se importa de quem apenas finge. Pessoa que realmente se importa com você está disposta a ter conversas difíceis. Ela não evita conflito a qualquer custo. Ela não desaparece quando as coisas ficam tensas. Ela não te abandona na primeira briga, porque ela entende algo fundamental. Relacionamentos reais passam por tempestades, e fugir na primeira dificuldade não é proteção, é covardia. Quando você machuca alguém que se importa de verdade, ela não some. Ela diz que foi machucada. Ela dá a você chance de entender o que aconteceu. Ela fica para a reparação. E quando ela te machuca, porque vai machucar porque nenhum humano é perfeito, ela também fica. Ela não foge da culpa. Ela não te faz sentir mal por estar magoado. Ela assume responsabilidade. Ela pede desculpas de verdade, não aquelas desculpas vazias de desculpa se você se sentiu assim. Mas desculpa, eu errei. Entendo como te machuquei e vou fazer diferente. Porque aqui está o que você precisa entender. Qualquer relacionamento vai ter conflito eventualmente. Duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, feridas diferentes, vão inevitavelmente esbarrar uma na outra de forma dolorosa. E o que determina se relacionamento sobrevive não é a ausência de conflito, é presença de compromisso com reparação. Pessoa que se importa não te abandona quando você está sendo difícil. Ela não desaparece quando você está atravessando fase complicada. Ela não te pune com silêncio quando você estraga tudo. Ela fica. E ela trabalha através da dificuldade com você. Não porque você é fácil, mas porque você importa. E isso vale para os dois lados. Se você se importa de verdade com alguém, você também fica nas partes difíceis. Você não abandona na primeira decepção. Você não gosteia porque ficou desconfortável. Você tem coragem de dizer, isso me machucou, podemos conversar sobre isso? E você dá à pessoa a chance de fazer diferente. Mas aqui está onde fica brutal. Você olha para a sua vida e percebe quantas pessoas sumiram na primeira dificuldade. Quantas nunca voltaram depois de uma briga boba. Quantas te abandonaram porque você estava sendo muito naquele momento. Quantas nunca te deram chance de explicar ou reparar. E quantas você fez isso também. Porque talvez o mais difícil de aceitar é que você também falhou nesses testes. Você também desapareceu quando alguém ficou difícil demais. Você também evitou conflito ao invés de trabalhar através dele. Você também soltou pessoas porque estava mais fácil do que ficar. E reconhecer isso não é sobre culpa. É sobre responsabilidade. É sobre decidir que tipo de pessoa você quer ser. É sobre olhar para esses padrões e decidir conscientemente fazer diferente. E aqui chegamos à sétima atitude, aquela que muda tudo. Pessoa que realmente se importa com você, te dá espaço para ser humano. Ela não precisa que você seja a versão editada de si mesmo. Ela não exige que você esteja sempre bem, sempre forte, sempre disponível. Ela te permite ter dias ruins sem julgamento. Ela te permite ser bagunça sem te abandonar. Ela te permite mudar sem te culpar por não ser mais quem você era. Porque amor real não é condicional a você performar versão aceitável de si mesmo. É a aceitação de toda a sua humanidade, incluindo as partes feias, incluindo as partes que você mesmo não gosta, incluindo as partes que estão em processo, incompletas, confusas. E isso é aterrorizante de aceitar. Porque significa que você também tem que dar esse espaço. Você também tem que permitir que pessoas que você ama sejam humanas, com falhas, com dias onde elas não conseguem estar presentes, com momentos onde elas te decepcionam. E você tem que decidir. Isso é padrão ou é momento? Essa pessoa consistentemente falha ou ela está atravessando fase difícil? Porque há diferença. Padrão é quando alguém sempre desaparece, sempre esquece, sempre te deixa em último lugar. Momento é quando alguém que geralmente está presente passa por fase onde ela não consegue estar. E pessoa emocionalmente madura consegue distinguir.
Ela não abandona amigo na primeira falha, mas ela também não tolera padrão destrutivo repetido indefinidamente. Ela dá espaço para a humanidade, mas ela também protege sua própria paz. E encontrar esse equilíbrio é trabalho de vida inteira, porque é fácil cair em extremos. Ou você perdoa tudo e se torna capacho emocional, ou você não perdoa nada e vive sozinho porque ninguém consegue atingir seus padrões impossíveis. Mas sabedoria está no meio, em reconhecer que pessoas que se importam de verdade vão falhar às vezes. E ainda assim, no agregado, no padrão geral, elas aparecem, elas lembram, elas ficam, elas celebram, elas confrontam quando necessário, elas trabalham através de conflito e elas te permitem ser humano. E agora você está aqui, com essa clareza toda, sabendo o que procurar, sabendo quem realmente está presente. E aqui está o que essa descoberta muda. Você para de gastar energia emocional em pessoas erradas. Você para de esperar que pessoa que nunca apareceu de repente apareça. Você para de tentar convencer alguém a se importar. E você investe onde há reciprocidade real. Nas pessoas que passaram nesses testes, não uma vez, mas consistentemente. Porque tempo é finito. Energia emocional é finita. E desperdiçar qualquer um dos dois em relacionamentos unilaterais é roubar de você mesmo. É roubar tempo e energia que poderia ir para pessoas que realmente retribuem, para pessoas que te veem, para pessoas que ficam. Mas tem também reconhecimento doloroso. Quando você olha para esses critérios, você percebe algo. Você tem menos pessoas do que pensava. Aquele círculo que você achava que era de 20 pessoas, na verdade são 3, talvez menos. E no início isso parece desolador, mas depois de um tempo você percebe. 3 pessoas reais são mais valiosas que 20 pessoas falsas. 3 pessoas que aparecem valem mais que 20 que prometem e somem. Porque solidão real não é estar fisicamente sozinho. É estar cercado de pessoas e ainda se sentir completamente invisível. É ter 1000 contatos e ninguém para ligar quando você está desmoronando. Então ter menos pessoas, mas pessoas certas, não é perda. É clareza. É liberdade de parar de fingir que relacionamentos superficiais são profundos. É permissão para finalmente investir totalmente nas conexões que realmente importam. E tem 8ª atitude que precisa ser dita. Pessoa que realmente se importa, respeita seus limites. Ela não pressiona quando você diz não. Ela não te faz sentir culpado por precisar de espaço. Ela não interpreta seu autocuidado como rejeição. E ela comunica os limites dela também. Porque relacionamento saudável tem 2 pessoas com fronteiras claras. Não paredes, mas fronteiras. Lugares onde você termina e ela começa. E respeito mútuo por esses espaços individuais. Pessoa que não se importa de verdade, viola limites constantemente. Ela pressiona quando você diz não. Ela te faz sentir mal por precisar de tempo sozinho. Ela trata qualquer limite como ataque pessoal. E ela nunca tem limites próprios, ou pelo menos nunca comunica. Porque ela quer acesso total a você, mas não quer dar acesso total de volta. 9ª atitude. Pessoa que se importa não mantém placar. Ela não está contando quantas vezes ajudou você versus quantas você ajudou ela. Ela não joga na sua cara tudo o que já fez por você. Ela não usa gentilezas passadas como moeda de troca para comportamento presente. Porque amor que mantém placar não é amor, é transação. E transação sempre termina em ressentimento, porque nunca está equilibrado o suficiente. Sempre alguém acha que deu mais do que recebeu, mas relacionamento real não é sobre 50-50. É sobre 2 pessoas dando 100% do que tem. E 100% varia de acordo com dia, estação, o que cada um está atravessando. Às vezes você está dando 90 e pessoa está dando 10, porque 10 é tudo que ela tem naquele momento.
E às vezes ela está dando 90 e você está dando 10. Porque 10 é tudo que você consegue. E ninguém está contando. Porque amor não funciona assim. E 10ª atitude é a mais silenciosa, mas talvez a mais importante. Pessoa que realmente se importa protege sua paz. Ela não traz drama desnecessário para sua vida. Ela não te coloca no meio de conflitos dela. Ela não usa você como terapeuta não pago sem nunca perguntar se você tem espaço emocional. Ela considera seu bem-estar nas escolhas dela, não de forma que te faz responsável pela felicidade dela, mas de forma que mostra: você importa para mim, então eu não quero adicionar peso desnecessário na sua vida. E você sente a diferença entre pessoa que te usa como lixeira emocional e pessoa que compartilha vulnerabilidade com reciprocidade e cuidado, entre pessoa que te drena sempre que interage e pessoa que pode ter dias pesados, mas no geral adiciona valor à sua vida. Mas aqui está a sombra que ninguém quer olhar. Depois de aprender tudo isso, depois de identificar quem realmente se importa, você percebe algo perturbador. Você falha em alguns desses testes também. Você não é sempre a pessoa que aparece. Você não sempre lembra. Você às vezes desaparece quando fica difícil. E essa realização é humilhante, porque é mais fácil julgar outros do que reconhecer próprias falhas. Mas reconhecer é primeiro passo para se tornar pessoa que você gostaria de ter na sua vida, para dar o que você quer receber. E esse trabalho nunca termina, porque ser humano que se importa de verdade é prática diária, não estado alcançado. Então aqui está você, com 10 marcadores de amor real, 10 formas de identificar quem realmente se importa. E agora a escolha é sua. O que você faz com essa informação? Você usa para cortar pessoas? Ou você usa para entender melhor dinâmicas ao seu redor? Você usa para exigir mais? Ou você usa para oferecer mais? Porque no fim, talvez a pergunta não seja apenas quem se importa com você, mas com quem você se importa de verdade. E se você está sendo para eles o que quer que sejam para você. E se essas 10 atitudes te fizeram pensar em alguém específico, alguém que passa em todos esses testes, talvez seja a hora de dizer a ela, não com palavras bonitas vazias, mas com reconhecimento real: você aparece quando eu preciso e eu vejo isso. Você lembra das pequenas coisas e isso importa. Você ficou quando era difícil e eu não vou esquecer. Porque pessoas que se importam de verdade raramente ouvem que são vistas. Elas fazem o trabalho silencioso e assumem que ninguém está prestando atenção. Então diga algo. Não porque você deve, mas porque amor que é reconhecido se fortalece. E mundo precisa de mais pessoas se importando de verdade. Não performativamente, mas profundamente. Nas atitudes pequenas que ninguém está filmando. Nos momentos que não viram post inspiracional. No trabalho diário de escolher alguém. De novo, e de novo, e de novo. No fim, talvez amor real seja exatamente isso. Escolha diária. Em aparecer, em lembrar, em ficar, em celebrar, em confrontar quando necessário, em trabalhar através da dificuldade, em dar espaço para a humanidade, em respeitar limites, em não manter placar, em proteger paz. Nada disso é glamuroso, nada disso vira viral. Mas tudo isso constrói relacionamentos que sustentam, que sobrevivem, que importam. E talvez isso seja tudo.